cumprimento aqueles que assistem o programa Saber Direito. Meu nome é Rudi Kassel, trato hoje aqui com vocês de organizações sindicais dos servidores públicos, sou advogado e palestrante em alguns simpósios sobre essa matéria. Temos aqui conosco 3 alunos universitários, Maurício, Márcio e Lucas, que participarão do programa. As dúvidas que surgirem durante o programa ou depois do programa podem ser encaminhadas para saberdireito@stf.jus.br. O aluno que encaminhar as dúvidas, nós pedimos que identifique o tema e o professor. Rudi Kassel, tema Organizações Sindicais dos Servidores. Dentro desta questão, nós já podemos passar para os temas que trazemos aqui hoje. A escolha proposital de organizações dos servidores públicos e organizações sindicais dos servidores públicos vem de uma novidade que surgiu no ramo do direito sindical e que dá a ele novos contornos diversos daqueles que se conhecia tradicionalmente. Aqueles que pensam que vão assistir uma aula tratando especificamente do direito coletivo do trabalho, não é isso que nós trataremos aqui. O direito coletivo do trabalho, durante muito tempo, foi confundido com o direito sindical ou até sobreposto ao direito sindical, como se o direito sindical fosse uma disciplina do direito coletivo do trabalho. Acontece que desde a Constituição de 1988, nós tivemos uma realidade que até então não aparecia no ordenamento jurídico. Nós tivemos a criação da possibilidade de associação sindical dos servidores públicos. Esta possibilidade de associação sindical dos servidores públicos tem no seu núcleo o surgimento das organizações sindicais. E essas organizações sindicais pautam uma nova concepção de como isso ocorre. Porque há várias amarras, há vários entraves, obstáculos que você não tinha no âmbito do direito coletivo do trabalho e quando o direito sindical se confundia com o direito coletivo do trabalho, mas você passa a ter agora com o direito sindical do servidor público. E por isso, organizações sindicais dos servidores públicos têm a necessidade, traz a necessidade de, a partir desse núcleo, desenharmos como se dá essa relação do servidor com o ente federativo, do servidor com os órgãos da administração pública direta, indireta, autárquica, fundacional, enfim, diferenciando este servidor que ocupa um cargo efetivo criado por lei e sujeito a um regime disciplinar diverso da CLT, totalmente diverso da CLT, por mais que se queira aproximar alguns institutos. Temos que observar esse servidor, o seu órgão, o seu método de organização e, a partir deste método de organização, definir o que são as organizações sindicais e o que é o direito sindical, que agora se biparte em dois aspectos. O direito sindical, aquele do trabalhador seletista, e o direito sindical do servidor público. As organizações sindicais surgiram, não só no âmbito do servidor, mas muito antes disso, no finalzinho do século XIX, início do século XX. De início, essas organizações sindicais tinham, e eu chamo a atenção de quem está em casa para isso, tinham um conceito ideológico baseado no anarquismo. O anarquismo, como ideologia e como forma de pensamento, esteve atrelado a várias manifestações de cunho socialista que dominaram o sindicalismo com a inclusão dos estrangeiros, com a vinda da mão de obra estrangeira, durante o final do século XIX e início do século XX. Agora, observem, não é a mão de obra estrangeira, em especial italianos e espanhóis, que veio antes do final do século XIX para trabalhar, substituir a mão de obra escrava. Esta mão de obra escrava rural, eminentemente rural, trouxe sim os estrangeiros, e aqui eu vou frisar em especial os italianos, trouxe os estrangeiros que com o tempo migraram para as áreas urbanas, onde a indústria passou a trazer novos desafios e a urbanização crescente, uma chance de remuneração, melhores remunerações, melhores condições de trabalho. Em função do pensamento europeu daquela época, que era muito pautado, muitos ideólogos, muitos pensadores pensavam o direito sindical ou o sindicato do ponto de vista da ideologia anarquista, nós tivemos, então, esta forma de introdução da organização dos trabalhadores, sob a liderança dos estrangeiros, nos espaços urbanos do Brasil, pautada no que se chamou na época, anarco-sindicalismo. Esse anarco-sindicalismo, ele floresceu até 1920, 1921, e suscitou alguns eventos importantes, como a primeira confederação, ou a primeira
primeiro Congresso Operário Brasileiro, que gerou a primeira Confederação Operária Brasileira lá por 1906. Obviamente, isso trazia muitos transtornos naquela época, e não por acaso houve um período de expulsão dos estrangeiros entre 1919 e 1921. Mas o anarquismo como ideologia, e uma ideologia que era pautada em alguns aspectos muito interessantes, eles tinham um jornal em São Paulo, na época, que era o jornal A Plebe, cuja finalidade era educar o trabalhador, aquele trabalhador urbano, para que, com o tempo, fosse abolida toda forma de autoridade, toda forma de exploração do homem pelo homem. O anarquismo, ao contrário do que se pensa naquela época, não era a ideia de se jogar anarquia, ou, apesar da expressão, desordem nas coisas. Era reordenar as coisas a partir de uma profunda educação do trabalhador. E o jornal A Plebe, para quem tiver curiosidade, existem páginas da internet que trazem as folhas do jornal daquela época, você vai ver que ele é muito focado nisso. Eles, inclusive, criaram escolas para educação anarquista de jovens e adultos, visando a libertação, digamos assim, do trabalhador com o tempo. Depois dessa fase anarquista e de suas especificações, nós tivemos um segundo movimento, que foi um movimento que mais durou, do ponto de vista constitucional e legislativo, que foi um movimento que, ao contrário do anarquismo, ou do anarco-sindicalismo que estava lá na Primeira República, foi um movimento da era Getúlio Vargas, em especial, surgiu ali em 1930, com a criação de institutos de direito social, em especial direito do trabalho, justiça do trabalho, que ficou conhecido pela capacidade de intervenção e a necessidade de aprovação do Estado como corporativismo sindical. Por que corporativismo sindical? Porque o sindicato era como se fosse um apêndice do Estado. Este órgão sindical tinha que obter a aprovação do Estado para funcionar. E ele participava com o Estado de várias gestões com a finalidade de acomodar os interesses e as pressões que haviam naquela época. Esse corporativismo sindical sofreu, digamos assim, uma primavera, uma época mais liberal entre 1934 e 1937, que foi quando a Constituição previu o pluralismo sindical, trouxe uma espécie de liberdade sindical que nem hoje nós temos ainda no Brasil. Esse pluralismo sindical trazia a possibilidade dos trabalhadores se organizarem em várias entidades, não apenas na ideia do sindicato único, que era vigente naquela época do corporativismo e que ainda é vigente, apesar da liberdade sindical que a Constituição trouxe a partir de 1988. Do ponto de vista do corporativismo sindical, que durou entre 1930 e passou ali pelo Estado Novo, teve um momento culminante em 1940, esse corporativismo sindical, do ponto de vista da sua história, ele desemboca na Constituição de 88. E somente com a Constituição de 88 se fala, no Brasil, em autonomia sindical como garantia constitucional. É muito interessante uma carta da época de 1941, que eu até trouxe aqui para ler um pedacinho para vocês, e peço a licença para quem está em casa de fazer essa pequena reprodução. No discurso de Getúlio Vargas de 1º de maio de 1940, nós tínhamos a seguinte convocação: trabalhadores do Brasil, aqui estou, como de outras vezes, para compartilhar as vossas comemorações e testemunhar o apreço que tenho em que tem o homem de trabalho como colaborador direto da obra de reconstrução política e econômica da pátria. Atualmente, a data comemorativa dos homens de trabalho é festiva e de confraternização. Os benefícios da política trabalhista empreendida nestes últimos anos alcançam profundamente todos os grupos sociais, promovendo o melhoramento das condições de vida das várias regiões do país e elevando o nível de saúde e bem-estar geral. Na continuação desse programa renovador, que encontrou no atual ministro do Trabalho um eficiente e devotado orientador, assinamos hoje um ato de incalculável alcance social e econômico. A lei que fixa o salário mínimo para todo o país. Nasce aqui o salário mínimo no Brasil. Trata-se de antiga aspiração popular, promessa do movimento revolucionário de 1930, que levou Getúlio ao poder, agora transformada em realidade, depois de longos e acurados estudos.
Só o trabalho fecundo, dentro da ordem legal, que assegura a todos, patrões e empresários e operários, chefes de indústrias e proletários, lavradores, artesãos, intelectuais, um regime de justiça e paz, poderá fazer a felicidade da pátria brasileira. Esse trechinho você encontra numa obra, O Retrato do Velho, de Antônio Faria e Luiz de Barros, São Paulo, acho que da editora Atual, em que é muito interessante aquela euforia que aquela época presidia esses institutos, a criação desses institutos. Por isso que quando eu digo corporativismo sindical, eu não quero aqui qualificar, e eu não vou fazer isso nessa aula. Eu sei que há adeptos de várias correntes, e muitos se digladiam no movimento sindical, mas a minha função aqui hoje é trazer do ponto de vista histórico e técnico o que significa essa função sindical. Então, o corporativismo sindical pautou uma realidade entre 1930 e 1988, que do ponto de vista do direito trabalhista avançou muito pela forma legislativa da época, pela fórmula legislativa da época. Mas do ponto de vista sindical, para o que se tem hoje, olhando as convenções da OIT, em especial a Convenção 87 da OIT, nós vemos que ainda há muito a avançar. Porque, do ponto de vista da estrutura, para se ter uma ideia, hoje a nossa consolidação das leis do trabalho, ela é de 1942. Quer dizer, próximo a esse trecho em que eu li que era de 1941. E a consolidação ainda rege a relação trabalhista. Não é a questão dos institutos básicos do direito do trabalho que está em discussão, mas a fórmula, tanto que alguns artigos da CLT não são aplicados, depois da Constituição de 88, por não terem sido recepcionados, a fórmula encontrada para a relação entre Estado e sindicatos, em que o sindicato, e aí isso tem muito a ver com a ideologia, com a ideia, o pensamento fascista, o sindicato é um braço, acaba sendo um braço do Estado. Tivemos então o terceiro ponto, eu falei para vocês do anarcossindicalismo, falei para vocês do corporativismo sindical, anarcossindicalismo entre final do século XIX e início do século XX, até que surge o corporativismo lá por 1930, com um declínio do anarcossindicalismo em 1921, principalmente. E depois do corporativismo sindical, temos uma terceira etapa que demarcam, então, as três fases do movimento sindical no Brasil, que é a fase da autonomia sindical. Esta autonomia sindical que está lá no artigo 8º hoje da Constituição da República, desde a sua promulgação. A autonomia sindical e a liberdade sindical estão previstos lá no artigo 8º da Constituição e trazem um conjunto de significados diferentes do que se tinha até então, embora na essência nós vejamos ao longo dos incisos do artigo 8º da Constituição aspectos fortes de corporativismo sindical. Nós temos, por exemplo, a ideia do sindicato único. A unicidade sindical continua sendo a pauta ou suporte do sindicalismo, mesmo no período de autonomia sindical. A liberdade sindical, do ponto de vista internacional, pressupõe a autonomia de organização dos trabalhadores. Os trabalhadores têm a liberdade de se organizar em torno do sindicato, o que é o sindicato, uma agremiação, a união de pessoas com interesses profissionais comuns, interesses decorrentes da atividade comum ou assemelhada. E esta atividade permite que, para a melhoria das suas condições de trabalho, eles se organizem na forma de sindicatos. Ora, se eu falo de autonomia sindical, eu pressuponho que esta organização é livre. A Constituição, embora tenha avançado de 88 do ponto de vista desta autonomia ou da liberdade sindical, ela ainda exige a unicidade. Como que se dá a unicidade sindical? Então, um dos principais aspectos que nós vemos retratados lá no artigo 8º da Constituição. Você só pode, tomando-se a área mínima de um município, ter um sindicato por base territorial, representativo de uma determinada categoria. O que é categoria sob a perspectiva do direito sindical? Categoria envolve essa união, evidentemente que lá no direito do trabalho nós temos dois tipos de categoria, ou três tipos de categorias que sofrem adequações quando se fala